tempo, né, guardados as devidas proporções, porque a pandemia afetou o turismo, mas afetou toda a cadeia que está ao redor do turismo. Claro. Né, É desde o cara que viria e quer comprar combustível, quer comprar artesanato, entende? Então, atrás daquele gasto singelo. Eu vou passar um pouquinho para cá, que daí ele vai fazer a cerimônia da abertura. Tá, e eu venho para cá. Depois eu começo com isso e tiro, dizendo que é a pandemia. Tudo isso. Nós vamos fazer uma fala rápida, eu e o coordenador. Tá bom. Só cuidar o som aqui, alguém aqui está captando também. Vou baixar um pouquinho. E o ventilador aqui não vai captar, será? Alô, ei, teste, som. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande alegria que o CTG Tio Bilia recebe a todos em nosso singelo galpão para dar início à 8ª Semana da Paz, juntamente com a 3ª Região Tradicionalista, em alusão à celebração do fim da Guerra dos Farrapos, ocorrida em 1845. Neste ano, teremos como temática reflexões sobre a pandemia. As atividades iniciam hoje com a palestra do senhor José Roberto de Oliveira sobre a história das missões e as pandemias. Na quarta, dia 24, teremos Oficinarte de Crochê, com Lu Vogues e Daniela Juncker. Dia 26, sexta-feira, a psicóloga doutora Paula Steinhaus falará sobre o tema Superconvivência, a pandemia e seus efeitos. O encerramento se dará no domingo com a 14ª Cavalgada da Paz, com saída às 8h30 da sede da entidade no Parque da Fenamilho e percorrerá as principais ruas da cidade de Santo Ângelo até aqui, a sede da entidade. Toda a nossa programação será transmitida através da página no Facebook da 3ª Região Tradicionalista, do MTG e também através do Portal das Missões. Para dar início, convido o senhor José Roberto de Oliveira, palestrante da noite, para que venha aqui à frente. Também convido o senhor Roni Juncker, patrão do CTG Tio Bilia. E também o senhor Eduardo Berschorner, coordenador da 3ª Região Tradicionalista. Vamos iniciar com a fala do senhor Roni Juncker, patrão desta entidade. Vou pedir licença para tirar a máscara, aqui estamos num certo distanciamento. Começar dando nosso cordial boa noite a todos aqueles que estão nos prestigiando com a sua audiência. Dizer que essa 8ª Semana da Paz do CTG Tio Bilia, de uma forma diferente um pouco do que é sempre realizada, sempre aquele abraço, aquele aperto de mão, a presença do público aqui no CTG. Infelizmente esse ano não pode. Temos a esperança de que daqui a pouco a gente comece novamente a voltar aos poucos. Quero agradecer muito a presença do nosso amigo José Roberto, que já é um prata da casa, é nosso sócio benemérito aqui do CTG Tio Bilia, o que muito nos honra, está sempre participando conosco das nossas programações, dividindo o conhecimento com todos nós. Agradecimento especial ao Dr. Eduardo Berschorner, coordenador da 3ª Região Tradicionalista, que esse ano encampou junto com o CTG Tio Bilia a realização dessa semana,
que eu particularmente julgo de uma importância muito grande, porque acho que temos que celebrar a paz. O nosso povo gaúcho celebra muito a revolução, a questão da bravura, da coragem, do brio do povo gaúcho, e acho que não está errado. Mas acho que também temos que dar muito valor à paz. Então, comemorando essa nossa 8ª Semana da Paz, a gente está aqui levando essa mensagem com todos os nossos palestrantes, uma programação desenvolvida com muito carinho, muito interessante, e pedimos contar com a audiência de todos, tanto hoje como na quarta quanto na sexta-feira. Muito obrigado. Neste momento, eu convido que faça a sua fala o senhor Eduardo Berschorner, coordenador da 3ª Região Tradicionalista. Inicialmente, quero cumprimentar o patrão Roni, nosso cordial amigo, palestrante José Roberto, dizer que é uma satisfação estar aqui nessa casa, representando a 3ª Região Tradicionalista. Esse ano que encampamos, como tu disse, junto com o CTG, a ideia de celebrar a paz. Se foi importante celebrar a revolução, também é importante celebrar a paz. E quero externar, Roni, os cumprimentos à tua patronagem pela escolha do tema e pelo palestrante de muito conhecimento, prata da casa, missioneiro nosso aqui das missões, com um grande conhecimento na causa, que vai certamente abrilhantar esta palestra, esta noite, e levar muito conhecimento aos nossos tradicionalistas. Nós, nesse momento difícil de pandemia, nos valemos das redes sociais para a manutenção dessa Semana da Paz, da manutenção da comemoração da Semana da Paz. Então fica meu sincero abraço à patronagem do CTG, ao nosso palestrante e a todos os tradicionalistas que nos assistem, nos ouvem nesse momento, tanto pela página do MTG, quanto da 3ª Região e, claro, aqui também do CTG Tilbiria. Parabéns ao CTG pela escolha do palestrante, pela escolha do tema e pela realização da Semana Farroupilha num momento tão difícil. Vou tomar um pouquinho mais do tempo de vocês, a gente que não é acostumado a falar no microfone, e às vezes a gente esquece algumas coisas. Primeiramente, só para basear agradecer muito ao MTG por ter cedido a sua página para que a gente possa fazer essa transmissão, mas também dizer que a transmissão na página do MTG vai até às 21 horas, porque logo após tem o programa do MTG, que é uma live também. Então às 9 horas vai ser interrompida a transmissão na página do MTG, mas ela continua, Zé Roberto, se precisar de mais um tempinho, ela continua na página do portal, na página da 3ª Região, na página do CTG Tilbiria também. Muito obrigado. Então, agradeço a fala de vocês e é com grande alegria que eu, Daniel Melo, primeiro peão Farroupilha do Centro de Tradições Gaúchas, Tilbiria, quero convidar que faça sua fala na noite de hoje, senhor José Roberto de Oliveira. Ele que é historiador, escritor, empresário e tem um grande conhecimento sobre a nossa história e a nossa região, que estará falando sobre a história das missões e as pandemias. Um retrato da atualidade e as pandemias que afetaram a história das missões. Então, senhor Zé Roberto, é com o senhor. Muito bem, começamos aqui pela... Vamos tirar a máscara agora, o pessoal vai sentar também para ouvir. Já usei o álcool aqui também, né, para nós já ficarmos de bem com a pandemia. Bom, pessoal, nós vivemos na região das Missões, que nós temos história, e a nossa história não é só desse tempo, também é da pré-história, né? Nós temos gente morando nas Missões há mais de 10 mil anos, mas obviamente tem esse período importante que é o período jesuítico
e que começa aqui nas missões a partir de 1609, nos 30 povos, e 1626, naquele 3 de maio de 1626, do lado de cá, onde hoje é Rio Grande do Sul. Então, nós pensamos a história das missões e as pandemias, e eu tenho uma filha que é médica, ela disse... as pandemias só são uma coisa bem grande, né? Uma coisa que pega todo o planeta, que é no caso que nós estamos agora no coronavírus, né? Mas nas missões nós vivemos historicamente surtos, epidemias e pandemias, né? Como por exemplo nesse momento de agora. Essa primeira imagem que eu estou passando aí é uma pintura do Tadeu Martins, né, que mostra um momento de morte aqui nas missões, que está naquele conjunto de quadros lá do acervo Tupambaé. Bom, uma das mais emocionantes histórias da humanidade ocorreu aqui nas fronteiras, aqui entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Essa é uma história magnífica, né, que ocorreu então entre 1609 e 1768, que é o ano da expulsão dos jesuítas, né? E construíram uma espécie de utopia possível, né? Os grandes escritores do mundo escreveram sobre as coisas que ocorreram aqui. Vai lá Voltaire, Montesquieu, Charlevoix e tantos outros grandes do mundo escreveram sobre a nossa história. E é muito interessante pensar, né, que esse programa nosso de hoje é uma apresentação, digamos, para dentro do Rio Grande do Sul, que muitas vezes a nossa gente do Rio Grande do Sul, e mesmo aqui da região das Missões, conhece tão pouco sobre essa história. Então eu vou tentando juntar tanto esse processo histórico também das pandemias e tudo mais, com a nossa história missioneira. Nós não podemos esquecer jamais que tudo isso que a gente hoje conhece como mundo gaúcho, vamos dizer assim, esse mundo tchê do Rio Grande, ele começa nas missões, né? Se nós pensarmos no chimarrão, onde é que ele começa? Começa já anteriormente com os índios guaranis, que trazem o uso da erva mate, né, o Ka'u, que é como eles chamam, para o mundo, digamos, dos europeus, que chegam depois, espanhóis, portugueses e tantos outros que chegam para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, Argentina, Paraguai, que é o mundo que tem a erva mate, né? Mas também dá para nós pensarmos que aquele gado introduzido em 1634, né, pelo Cristóvão de Mendoza, que é o nosso primeiro tropeiro do Rio Grande, que nós chamamos, aquele gado é o gado que fez o jeito tchê gaúcho de ser nosso, né? Se hoje nós usamos a indumentária que usamos, né, esse nosso jeito pecuário do Rio Grande, que é como nasce o Rio Grande, tudo isso se deve exatamente às missões, né? E essa mescla importante que aconteceu aqui entre o mundo espanhol, depois o mundo português, obviamente com esse mundo indígena, então essa mescla importante, ela nasce nas missões, então é por isso que nós somos também e nos dizemos importantes. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão pandêmica. Surto é quando acontece um repentino e inesperado aumento de casos de uma doença em uma determinada região e só fica por ali. Então isso é um surto, né? Também pode ser em uma estação do ano. Então é algo rápido, né? E curto no sentido geográfico. Epidemia já é uma coisa mais forte, né? É quando ocorrem surtos em várias regiões e vão se espalhando para outros locais, além daquele que foram inicialmente identificados. Nasce um surto, aquilo aumenta, vai se espalhando, isso se chama epidemia. Pandemia, então. Pandemia é algo maior. É a disseminação mundial, né, de uma doença. Quando um agente infeccioso, por exemplo, no caso nosso, coronavírus agora, então ele se espalha ao redor do mundo. E a maior parte das pessoas não são imunes àquela doença. Então é o que está acontecendo hoje e que nós estamos nos cuidando, todos, né? Então, e é importante que todos se cuidem, né? Isso vale para todos que estão ouvindo, para todos nós, precisamos muito nos cuidar. A história das missões é uma história que a gente precisa ver no detalhe, né? Esse é um amigo nosso de Buenos Aires que esteve por aqui, isso lá em São João, ele olhando a pedra Itacuru, que ela vai se debulhando, né?
e ele olhava aquelas pedrinhas assim, né, aquelas bolinhas de ferro, né? Então eu digo que a história das missões tem que ser vista desse jeito, não pode ser vista grosseiramente, tem que ser no detalhe, no micro detalhe, porque é uma história muito interessante e que é dessa forma que nós temos que olhar para ela, né? Vamos voltar lá para o início, né? O provincial lá, o Diego de Torres, quando inicia a primeira redução, ele recomenda como deveria ser as reduções, né? Dentro da lei das Índias, que se chamava, né? E tem alguns itens que estão muito relacionados à questão da saúde. O item número 3, ele pede para todos cuidarem da saúde, dos índios, dos padres. Se algum visitante viesse ali, tomar muito cuidado com a transmissão, né? Veja que não mudou muito, né, nesses últimos 400 e tantos anos, né? Em locais que não sejam insalubres, não era para construir do lado do rio, em lugares onde tivesse umidade, né? Então, tomar muito cuidado com essas coisas, porque nesses lugares são lugares problemáticos. Que não entrem espanhóis nos povos, né? Já desde o início ele dizia isso. Por quê? Porque ele sabia que poderiam trazer essas doenças que viessem de fora, né? Então eles cuidaram muito isso durante todos os tempos, mas óbvio que é o que eu vou mostrar para vocês, que durante as guerras, né, durante muitos momentos de conexão entre o mundo europeu, ou mesmo de São Paulo, ou de Buenos Aires, Montevidéu, traziam essas doenças naquele período, e ainda hoje nós temos que cuidar muito isso. É o mundo da religiosidade, né, pessoal? Vocês todos sabem a importância do que foi a espiritualidade dentro desse mundo. Aí nós temos uma cruz missioneira que era usada pelos padres, né, uma cruz de colgar, como nós dissemos, e que fala do que nessa cruz, que é a nossa imagem principal. Nós temos uma cruz missioneira aqui, ó, no nosso palco aqui, né? Então ela diz, em latim, et signum crucis partis adversis, que significa, esse sinal da cruz afugentará as adversidades. E ainda hoje, nós mesmos aqui usamos a cruz missioneira, né? Nós temos, por exemplo, eu sempre tenho uma no bolso aqui, né? Então nós aqui nas missões usamos a nossa cruz como uma espécie de afugentador dos males, né? E vocês vão ver, ela está presente em todos os municípios, os 26 municípios da região das missões, tem nos seus trevos ou no seu centro da cidade, em algum lugar nós vamos ver a cruz missioneira aqui pela região. E agora, nesses últimos anos, nós conseguimos fazer a mesma coisa na Argentina e no Paraguai. Então, o conjunto dos 30 povos, que é essa grande região aqui da América, tem usado a cruz como nosso símbolo das missões. Um lugar para sentir coisas, né? As missões, aquelas pessoas que nos visitam e que vêm de longe, por exemplo, quando chegam em São Miguel, esse braço aí, por acaso, é o meu braço todo arrepiado. Ninguém diz assim, hoje eu vou tirar uma foto com o meu braço arrepiado, né? Por mais que eu faça força aqui, não acontece, né? Então, como é que funciona isso? Funciona porque nesses nossos lugares das missões, ou aqui na Catedral em Santo Ângelo, ou ali em São João Batista, São Miguel, São Lourenço, assim por diante, dizer, tem alguma coisa ali, tem uma energia, né? Tem uma espiritualidade presente. Isso é muito importante para aquelas pessoas que gostam desse tema e que querem vir aqui para a região das missões. Aqui uma figura, essa é uma foto que eu fiz há muitos anos atrás, ela já rodou muito, como um símbolo nosso das missões, né? Ali está o cavalo, né? O gado estava ali por perto, o chimarrão, que é nosso, né? Esse mundo gaúcho nosso, o peão nosso da lida campeira, e que nasce aqui nas missões a partir dos índios e com a mescla daí com os espanhóis, portugueses, né? Aqui nós temos as aldeias, que a nossa base genética missioneira são os índios guaranis, né? Mais para baixo um pouquinho tem charruas, lá em São Borja, por exemplo, tem charrua também, né? Então, obviamente que é nosso mundo nativo aqui, né?
As origens da América, do Rio Grande do Sul, a herança genética, espiritual nossa. Essa cara que está aí é de um amigo meu, o Mariano, que é um índio que está lá em São Miguel. Então, essa cara, né, forte, né, assim, dizer, mostrando bem as maçãs. E se nós andarmos por todos os lugares aqui da nossa região, nós vamos ver que os pobres das vilas e dos bairros nossos têm essencialmente essa genética. Né? Quer dizer, a gente das missões, claro que depois chegou espanhol, português, alemão, italiano, polonês, húngaro, tcheco e tantos outros por aqui. Mas nunca esquecer de que a base genética do mundo missioneiro é o mundo nativo, né? Da nossa gente nativa do Rio Grande. É bem importante esse mapa agora aqui. O que ele mostra? O Tratado de Tordesilhas. Vocês vão ver ali que o Brasil, lá no período dos descobrimentos, né? Veja que esse mapa é um mapa de 1494, 6 anos antes, digamos, da documentação oficial do Brasil. Mas hoje se sabe que já sabiam sobre o território que havia aqui, né? Então, esse mapa mostra então que à direita dessa linha está as terras que pertenciam a Portugal e à esquerda as terras pertencentes à Espanha. Ou seja, todo o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha, né? E isso durou, obviamente, muito tempo. Lembrando que as missões já tinham 113 anos quando funda a cidade de Rio Grande, né? A cidade de Rio Grande só é fundada 113 anos depois da São Nicolau, que é a primeira querência do Rio Grande. E que agora, daqui a 5 anos, estaremos fazendo uma grande festa, que se Deus quiser não vai ter pandemia. Vamos nós lá nos abraçar e fazer a grande festa dos 400 anos do Rio Grande, né? Em 3 de maio agora de 2026, né? Então fica todo mundo convidado já, o pessoal do MTG aí de Porto Alegre, né? Vamos nos preparando. Aqui já estamos fazendo uma grande comissão para que isso esteja já bem estabelecido nessa data, né? Bom, os jesuítas e guaranis na América, então, chegam na América Espanhola os jesuítas em 1568 e nessa nossa macro-região em 1588, lá no início da história, né? Aqui está, e é importante entender esse mapa, de como ficou as primeiras reduções. A gente sempre fala dos 7 povos das missões, né? Que é esse que nós conhecemos aqui: Santo Ângelo, São João, São Miguel, São Lourenço, São Luís Gonzaga, São Nicolau e São Borja, né? Então, veja que esse mapa é da primeira fase, lá de 1626 e até 38, 39. Quantas reduções eram no Rio Grande do Sul? 18 reduções naquele período, né? Por exemplo, São Miguel, que é patrimônio mundial hoje, né? Ela estava lá na base do rio Ibicuí, né? Lá no Ibicuí-Mirim. Eu estive lá semana passada, agora procurando lá, nós estamos procurando os lugares agora. Ali tem uma outra redução super importante, que era São José e assim por diante. Ou seja, um conjunto grande de reduções, né, em todo o Rio Grande do Sul naquele período. Nas bacias, então, do Uruguai, do Ibicuí e do Jacuí. As primeiras fundações, então, eles abandonam aquelas missões volantes, né? De 1588 até 1609, os padres saíam campo afora, né, pelos matos, procurando os índios, encontravam eles, batizavam eles, né, tal, mas aquilo não serviu de nada, porque os índios, obviamente, não compreendiam aqui, falavam a língua deles e não havia compreensão. E a partir, então, da fundação do início da Paraquária, que é 1604, tomam a decisão que tinham que fazer alguma coisa diferente. E daí vem as reduções, la reduction, né? Que é o quê? Reduzir índios que estavam numa macro-região, digamos de 30, 40 quilômetros de raio, traziam esses índios para um lugar só.
para fazer urbanismo, né? Para ensinar coisas de cidade, largar só a caça, a pesca e vir ali para o setor urbano. Então, com isso daí, iniciam a partir de 1609 a primeira redução, que é São Inácio Iguaçu, e depois, em 1626, do lado de cá, né? Tem algumas coisas super importantes, por exemplo, hoje eu recebi a semana passada agora um livro que é estão defendendo, né, de que o cooperativismo no mundo começou nas missões. Então isso é um assunto extremamente importante, né? Um grande pesquisador do mundo, chamado Rafael Carbonell de Masi, está defendendo isso mundialmente e provando que o sistema das missões, uns chamavam de socialista, comunista, diz nada disso, né? As missões foi um modelo cooperativista, onde todo mundo se ajudava, onde todo mundo se unia, e era um modelo super importante, né? Dos que nós não podemos esquecer, Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos, os 3 santos missioneiros, né? Nós temos 3 santos aqui nas missões, tornaram-se santos por milagres de cura de câncer, aqui no Caró e no Assunção de Juí, ali no município vizinho nosso ali de Roque Gonzalez, e que são muito importantes, e que nós, o Rio Grande do Sul, merece muito dar atenção a eles, né? Cristóvão de Mendonça, né? Cristóvão de Mendonça é o introdutor do gado, é outro daquele primeiro período que a gente conhece muito pouca história, né? E o gado, esse fez toda a história econômica do Rio Grande. O tropeirismo, as charqueadas, as estâncias, a genética pecuária nossa do Rio Grande, até os anos 1900 e pouco, era todo daquele gado, né, inicial do Rio Grande aqui. Só depois começou a entrar mais rapidamente o gado europeu. Mas aquele gado inicial, né, esse gado que nós conhecemos hoje, Hereford, Angus, esse tipo de gado, isso é muito recente aqui no Rio Grande do Sul. Então, até 1900 e pouco, o gado ainda era aquela genética lá do padre Cristóvão de Mendonça. Então vê a importância das missões no espalhar esse gado a partir de 1634. E depois vem os grandes problemas, e daí começamos a entender as pandemias essas aqui no Rio Grande do Sul. Aqui estão os bandeirantes que atacaram as missões, né? Começaram a fazer os grandes ataques para buscar os índios como escravos, né? Houve uma espécie de grande guerra, né? A Guerra dos 30 anos, digamos, no Atlântico. E isso impossibilitou que os moradores de São Paulo trouxessem escravos para o Brasil, daí aquele Brasil inicial, e como não conseguiam fazer isso, começaram a prear, a buscar índios como escravos, porque os guaranis eram agricultores, nunca esqueçam isso. Plantavam mandioca, batata doce, amendoim e milho e tantas outras coisas, né? Então, tinha uma cultura de produção. Cativaram os primeiros índios, conseguiram vender eles em São Paulo e no Rio de Janeiro, e daí começaram a organizar isso que se chamavam bandeiras, né? Aí vem os bandeirantes, né? E que essa gente matou nada mais, nada menos do que 600 mil guaranis naquele período, né? Então é importante que a gente tenha clareza desses números. Então, aos 19 anos da primeira fundação, que é 1609, lá o São Inácio Iguaçu, começa um ataque das tropas, digamos, luso-brasileiras, né? Escravistas de São Paulo. Em 1628 atacam e destroem o povo de Jesus Maria, continuam os ataques do capitão Raposo Tavares, destrói mais um conjunto de povos daquele período, né? E assim vai, né? Antônio Pedroso, Raposo Tavares, de novo ele ataca muito, né? Riveiros, e assim por diante eles vão atacando as missões. E com isso, o que ocorre? Com esses ataques, aí começam a trazer os vírus daquele período para cá. Então, essa região tinha, obviamente, alguns vírus, alguns problemas de saúde autóctones históricos, né?
mas eles trazem aqueles, digamos, novos que estavam vindo da Europa, e esses causam grande transtorno. Por quê? Porque os índios não estavam preparados para isso, nunca tinham tocado, né, nesses elementos, e eles causam muitas, milhares e milhares de mortes aqui na região. Esse mapa que está aí mostra o conjunto dos ataques que aconteceram, tanto no Paraná, que são as primeiras reduções ali, atacam aquela região, atacam as do Rio Grande do Sul e também as do Mato Grosso do Sul, que compunham um conjunto bastante expressivo de reduções. Sobre os ataques daquele período do bandeirantismo, né? Então, vários escrevem sobre isso. Soleira, um amigo meu que trabalha toda essa questão do tropeirismo no Brasil. Então, sucumbiram, exatamente por aqueles bandeirantes, Antônio Raposo, Manuel Preto, Jerônimo Coelho, aqui, as que atacaram aqui, aqueles, além de Fernão Dias Paes Leme, que é uma espécie de imagem dos bandeirantes lá em São Paulo, né? Como era a saúde antes da chegada dos europeus? Como é que funcionava aqui nas missões, né? Eu estou com um livro aqui do Silvio Palacios e Ana Zoffoli, que o Silvio Palacios, ele é da Organização Mundial da Saúde, ele escreve um livro maravilhoso e tem um capítulo bem grande só sobre saúde e enfermidades, e que prova cientificamente toda essa questão de como era a saúde, como eram também os usos das ervas medicinais, essas que as nossas avós usavam, né, e que ensinaram nós tanto, né, e que na verdade isso já vem milhares de anos aqui na região, né, o uso para as enfermidades. Então ele diz que as enfermidades autóctones, ou seja, aquelas que já existiam na América, são a malária, que já existia ali, quem conhece a região amazônica, Mato Grosso lá, isso ainda hoje está lá, né? A doença de Chagas, que tem alguma coisa aqui pela nossa região, tem um amigo meu que tem essa doença, né? E que é um problema seríssimo, né? Febre amarela é outra doença que era uma doença daqui da América, e anquilostomíase, que é também uma doença que era importante aqui na região. Os padres se queixam muito disso. As enfermidades que vieram de fora, entre outras, as mais importantes, a varíola, que era mortal naquele período, mortal, quem pegava uma varíola, digamos, importante, raramente sobrevivia, os índios que pegavam raramente sobreviviam. O sarampo também era uma doença muito importante daquele período. Umas doenças que eu nunca mais tinha ouvido falar, que câmaras de sangue, que é a disenteria. Eu lembro que a minha avó falava disso, minha avó era a dona Olinda, lá do Carajá, né? A avó era parteira de campanha lá da região, lá, e ela sabia muito dessas coisas, de fitoterápico, de remédio, né? E eu lembro que lá nos seus 103, 104 anos, ela falava para mim dessas coisas, né? Das doenças que vinha lá daquele 1800 e final ali, né? Ela era de 1894, então veja, a história, às vezes a gente pensa, não, isso é longe, né? Isso é minha avó, né? Então, o que significa que aquelas famílias que as pessoas duram bastante, essas histórias ainda estão bem vivas lá no meio da família, né? Aqui nós temos um conjunto de documentos que são os relatórios do Provincial dos Jesuítas. Esses documentos foram escritos em 1640, mas a verdade é que são documentos, elementos históricos, digamos, dos anos 35, 36, 37, né? Veja, nós estamos falando muito, muito, muito antes da história dos 7 povos, que é o que nós conhecemos hoje, lá daquele período dos 18 povos. Eu vou citar algumas coisinhas para vocês, ó. Por exemplo, na redução de Diapeju, Diapeju é para cá de Uruguaiana um pouquinho, do outro lado do rio, para quem não sabe onde é Diapeju, né? Também chegou esta peste a essa redução, né? Sem que escapasse pessoa. E daí ele vai contando sobre que umas crianças rezavam muito para Nossa Senhora e não pegaram a doença, né? Então veja que essas doenças, então, desde aquele período inicial foram muito importantes. Aqui ele segue.
os mortos que há havido, quer dizer, os mortos que ocorreu a partir da peste, fora dos 40 que mataram os Iaros eram índios que viviam um pouquinho mais para baixo ali daquela região, né, do lado de cá, digamos, aonde é Rio Grande do Sul, quase na divisa com o Uruguai lá embaixo, né, aqueles tinham matado 138. Né? Não, eles mataram 40, né, mas 138. Mas a 138 era da doença e 40 que os outros índios tinham matado, né? Para ver que a coisa não era fácil, que pensa assim, não, foi tudo manso, tudo tranquilo. Não, o conjunto do processo, a introdução do processo reducional foi muito difícil, né? E daí ele vai contando que tem 200 casados na redução e assim por diante. Mas então só desta peste naquela redução tinham morrido 138, né? São Nicolau do Piratini. O que é São Nicolau do Piratini? É a primeira São Nicolau, quem sabe que o rio Piratini, né? Que nasce ali em cima, passa por São Miguel e vai descendo, né? São Luís Gonzaga. Então essa redução de São Nicolau do Piratini, que eu tenho muito claro que é no mesmo lugar da de hoje, né? Toda a documentação diz que é isso, porque lá teve um primeiro arquiteto que pisou do lado de cá do território que é nosso, né? Então muito possivelmente esse arquiteto trabalhou a igreja lá e é o que nós temos hoje, né? Os índios dessa redução sempre muitas mostras de bons cristãos, avantajando-se cada dia mais nas coisas da devoção. Começou a peste com essa pobre gente fazendo danos, né? E ali ele vai contando o que aconteceu com a história, quer dizer, com a peste que estava lá naquele período. Preparavam-se para morrer como se foram uns cristãos muito antigos, fazendo confissões gerais, né? E contavam lá e recebiam sacramentos e tal, que era o método cristão daquele período, né? Então, os tratamentos, especialmente daquelas doenças principais, não tinha remédio, não se sabia de vacina, nada dessas coisas, né? Então veja como era problemático isso. Na redução de Santa Maria Maior, que fica 3 léguas acima da de Concepção, sobre o rio Uruguai, aí padeceram da peste 350 pessoas, todas com os santos sacramentos, né? Ou seja, sempre trazendo a ideia ali do cristianismo presente e as pessoas aceitando. Na redução de São Francisco Xavier, do Tobatim, veja que nesse momento São Francisco Xavier já está onde é São Javier hoje, na frente de Porto Xavier. Porque a primeira São Javier fica para cá um pouco de São Borja, né? Fica naquela região ali do Rio Grande do Sul. Então ali também, em 35, essas doenças que aconteceram, especialmente o sarampo, causou muitos transtornos ali naquela redução. Então veja como a vinda, digamos, e aí já havia o ataque dos bandeirantes nesse período. Então eles vinham trazendo todas essas doenças, né? Aqui na redução de Acaraguá, que depois vem ser muito importante, Acaraguá é a redução onde se organizou todo o combate com relação aos bandeirantes, lá na grande batalha de Mobororé, né? Depois eu vou explicar um pouquinho. 11 mil pessoas embateram para vencer aquela gente. Por exemplo, lá morreram 500 pessoas lá em Acaraguá. Veja como não é pouca coisa, né? Era uma quantidade grande de mortos que acontecia. Com as pestes, tantos danos aconteceram nas reduções, né? Diminuindo com o conjunto das doenças. Então cerca de 1.300 pessoas morreram, digamos, com o conjunto das doenças naquela redução, só naquela redução, né?
Aqui ele explica um pouquinho como foi difícil, danoso, a presença dos portugueses, né? Os bandeirantes, né? Ele chama eles de infiéis tiranos, de gente sem Deus, sem rei e sem lei, porque não teme a Deus e nem o rei, né? E nem a lei divina eles tinham medo, né? Então, ou seja, eles atacavam miseravelmente e levavam os índios como escravos para vender lá em São Paulo, né? Aqui ele segue falando de quantos morreram ali só naqueles ataques, né? Então ele está falando só naqueles dias, então, através das doenças que aconteceram e que eles trouxeram, então mais de 2.000 pessoas morreram só naquelas doenças que não eram autóctones, né? Então aí vem a história nossa. Então aí vem, digamos, agora ele vai contar um pouquinho sobre como é que aconteceu, por que os bandeirantes desistiram de atacar os índios como escravos. A nossa primeira vitória foi em Caçapaguaçu. Hoje nós estamos estudando onde teria sido Caçapaguaçu. Muito possivelmente em Eugênio de Castro, aqui do lado do rio Ijuzinho, né? Essa é uma redução que nós não conhecemos, porque é do primeiro ciclo missioneiro, mas toda esta ideia, por exemplo, de nós localizarmos, eu agora, semana passada, fui ao sul, passamos 3 dias pesquisando várias reduções, encontramos uma pelo menos bem certo, que é São José, e agora, nos próximos dias, nós vamos pesquisar aqui na região de Eugênio de Castro. Então, no final de 1638, o padre Diego de Alfaro cruzou o rio Uruguai e trouxe com ele 11 militares, que foi tudo que ele conseguiu com arma, né? O vice-rei tinha autorizado que podia trazer uns militares para dar contra os bandeirantes, e ele conseguiu fazer isso, o provincial, o Diego de Baroa. Ele traz eles, né? Depois de vários encontros indecisos, as tropas de Alfaro juntou 1.500 guaranis, que vieram liderados pelo padre Romero, e formou-se então um exército de 4.000 homens, aqui em Eugênio de Castro, né? Ali naquela região. Para aquele período, 4.000 pessoas era muita gente. Buenos Aires tinha 3.000 entre homens, mulheres e crianças, para vocês verem então o tamanho que era o processo, né? As forças guaranis, então, alcançaram a redução de apóstolos, que era ali, dispostos a dar batalha, né? E conseguiram efetivamente. E conseguiram, inclusive, prender uns quantos bandeirantes e levaram eles presos para Buenos Aires. A conclusão, então, foi de que os índios, se fossem organizados, poderiam digamos, dar contra aquelas milícias bandeirantes, né? E o que efetivamente aconteceu. Nesse episódio foram liberados 200 índios que já estavam presos, que eles tinham prendido, né, para levar como escravo, mas foi morto com um tiro o padre Diogo de Alfaro, que era o superior deles daquele período. E com isso eles desistem daí, do lado de cá, onde é o Rio Grande do Sul, e daí a gente compreende a história. Todas aquelas reduções vão para o lado de lá do Rio Uruguai, né, onde é a Argentina, hoje Misiones e Corrientes, e ficam lá 40 e tantos anos, lá do lado de lá. E o gado, aquele que o padre Cristóvão Mendonça tinha deixado aqui, se multiplicou e virou em milhões de cabeças de gado, né, e que ocupou todo o Rio Grande do Sul. Então veja a importância daquele primeiro período no processo de formação do mundo gaúcho, né? Então nesse horário é importante eu dizer que daqui a 15 minutos o pessoal da transmissão lá de Porto Alegre nos corta, né? Então, para mostrar como é importante, como as missões são importantes dentro dessa ideia de formar o mundo gaúcho nosso do Rio Grande do Sul. Então, desde 1626, quando ocorreu a primeira fundação, né, até o momento da retirada, então passaram-se 14 anos e migraram 18.500 almas já cristianizadas, já no processo de cristianização. Esse aqui é o Ruiz de Montoya, é quem escreve o Guarani,
ele é muito importante. Montoya é quem nos dá o Guarani. Vocês lembram que o Paraguai, a língua oficial do Paraguai é o Guarani, né, junto com o espanhol, né? Mas o Ruiz de Montoya, então, é alguém muito importante. Ele compreende, o Ruiz de Montoya, em 21 de maio de 1640, consegue a emissão de uma cédula real que permite o uso de arma pelos guaranis. Lembro que aqueles 11 que estavam lá, aquele eram gente do exército espanhol que veio ajudar, mas os índios não podiam usar armas, né? E a partir do pedido de Montoya ao rei, ele foi a Madrid para isso, consegue a autorização do rei e a partir disso, então, ele conseguiu comprar um canhão e 300 fuzis, e que fez a organização do que foi a batalha depois. Caçapa-Guaçu, que é a vitória essa, a primeira, né? Então surpreendeu a todos os bandeirantes também, né? E que voltaram, os que conseguiram fugir, voltaram para São Paulo e prepararam, digamos, uma grande vinda para cá, com 6.800 homens, para fazer daí, para aprisionar todo aquele conjunto dos índios que estavam com os jesuítas. E eles vêm para cá, então, em 41. Em 11 de março de 41, então, 6.800 pessoas do mundo bandeirante vêm para cá e ocorre, digamos, essa grande batalha daí. Nessa batalha, acontecem muitas coisas. Esse é um mapa, ó, que mostra que eles saem de São Paulo, vêm pela Serra do Paranapiacaba, que é no Paraná, descem por Santa Catarina e vem vindo ali pelo Yucumã, aonde é Porto Mauá hoje, e logo abaixo de Porto Mauá, do lado de lá, vem um arroio que chama Caraguá. E ali começa o processo da batalha e que vai até toda aquela região em frente a Porto Vera Cruz de hoje. Então, ali ocorre, digamos, o grande lance dessa batalha grande, né? Aonde daí 6.800 deles, mais 4.200 dos nossos organizados, treinados durante um ano inteiro, vieram padres, que não eram padres, eram irmãos jesuítas militares, que vieram ensinar os índios a dar tiro, a se organizar militarmente, a usar canhão e tudo mais, né? Então estavam muito preparados. Bom, então esse processo todo importante faz com que, então, e também eles fizeram outros tipos de canhão. Por exemplo, essa imagem é de um canhão feito de taquaruçu, a taquara grossa, né? Eles retovavam com couro cru, né? Firmavam bem aquilo e conseguiam dar 4 tiros no máximo, depois se esgolepava o canhão deles, né? Então, e com isso, todavia, os bandeirantes jamais pensavam que eles iam conseguir se organizar dessa forma, né? Então a batalha foi a primeira batalha naval da América, que o Rio Grande do Sul desconhece essa história. E na verdade, é a única grande vitória que nós tivemos, né? Depois, contra os portugueses e espanhóis, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, foi muito importante essa batalha e que fez com que os bandeirantes desistissem e fossem de São Paulo para as Minas Gerais procurar ouro e pedras preciosas. Então veja que a história do Brasil passa muito por esse lance histórico, muito importante mesmo, porque eles deixam de procurar gente nossa, os nossos nativos como escravos, e passam a buscar o mundo, as riquezas lá de cima. Quer dizer, foi muito organizado o negócio. Por exemplo, o primeiro Nicolau Nhanguiru que aparece nessa história, que depois ele deve ser neto daquele outro Nhanguiru, que depois está junto com o Sepete Araju, né? Esse é daquela primeira fase, está presente, ele era de Concepción, Inácio Abiaru, Francisco Mairobá, que são caciques importantes, cacique Arazaí de São Javier. Então essa gente que coordenou toda aquela batalha que nós ganhamos. Os 250 sobreviventes das forças bandeirantes foram os únicos que chegaram a São Paulo. Veja, dos 6.800 que vieram, só chegaram a São Paulo 250 depois. Bom,
As missões, então, então vamos resumir aqui rapidamente. De 1626 até 38, 39, passaram para o lado de lá, aquelas 18 reduções. Umas se terminaram completamente, por quê? Porque os índios foram todos levados como escravos. Os jesuítas conseguiram fugir e os índios, digamos, desapareceram como redução. Os portugueses, então, e daí passa o tempo, desde 39, 40 até 1682, ficam do outro lado do rio. O que acontece de importante nesse período? Em 1680, os portugueses fundam em plena frente de Buenos Aires, né, onde é a barra do rio Uruguai, lá, fundam a colônia do Sacramento. E aí começa toda aquela peleia do Tratado de Madrid. Então, vejam a importância da tranquilidade que teve desde 41 até, o retorno, que é 1682, 1687. Né? Então, esse período foi muito importante para a saúde do povo guarani, daquele período, e para os padres, porque como não houve a presença forte dos bandeirantes aqui, que trouxeram muitas doenças, esse período foi um período super importante. Aí vem agora o segundo ciclo missioneiro, né, que eles voltam, porque o território estava todo ele com o gado e precisavam demarcar território. Então funda os 7 povos das missões, no final fica 7 aqui, 15 na Argentina e 8 no Paraguai. Por que tantos na Argentina? Exatamente aquela gente toda que tinha ido daqui para lá, lembram, né? Aqueles 18 foram para aquela região ali, uns desapareceram, mas muitos ficaram ali. Esse mapa é um mapa da última fase, digamos assim, os 7 povos das missões ali, os 15 da Argentina, os 8 do Paraguai, mas colorido dentro do Rio Grande do Sul, as estâncias particulares e as estâncias comunais, tipo a Vacaria dos Pinhais, onde é a cidade de Vacaria. Esse ano passado agora encontramos uma cruz missioneira em São José dos Ausentes, já olhando para o mar. Né? Isso mostra o quê? Que as missões iam por todo o Rio Grande. Lá na Lagoa dos Patos, naquela região, na Mirim, ali na Mangueira, até ali ia a Vacaria do Mar. Ou seja, a ocupação completa do Rio Grande do Sul. Né? Nunca esquecendo que o padre Aureliano de Mendoza lá foi morto aonde? Onde é Caxias do Sul hoje. Né? Lá na Água Azul, lá que o pessoal de Caxias todo ano tem um evento importante lá. Daí vem a segunda fase missioneira, o esplendor dos 30 povos, né, que já foi, os grandes escritores do mundo já falaram, Voltaire, Montesquieu e tantos outros. Aqui algumas imagens daquele período, esse aqui é um relógio de sol, assim como era uma redução, né, a igreja, o pátio, o conjunto todo do casaril. Esse aqui é São Miguel. Será que a redução de São Miguel era desse tamanho? Não, ela era gigantemente maior. São Miguel ia desde o rio Ijuí, ali com o Urubucaru, vocês conhecem ali o rio, né? Então, ia desde aquele ponto até o Rio Negro, lá no Uruguai de hoje. Isso tudo é São Miguel. 500 quilômetros entre o rio Ijuí e as nascentes do Rio Negro lá embaixo. Imaginam isso? Então, tudo isso, só São Miguel tinha mais de 1 milhão de cabeças de gado, né? Então, para a gente ver que era uma economia pujante, gigante, né? O modelo de como tudo acontecia, né? Para a gente entender as missões. O modelo, por exemplo, da produção, o que se produzia para vender para o mundo? Erva mate, fumo, algodão, açúcar, tecidos de algodão, bordados, rendas, objetos trabalhados em torno, mesas, armários, baús de madeiras preciosas, esculturas, peles, curtumes, arreios de couros, rosários, escapulários, mel, fruta de várias espécies, cavalos, mulas, carneiros, assim como excedente de diversas indústrias, como a de instrumentos musicais. As principais orquestras da Europa dos anos 1700 e 1800 tocaram com instrumentos produzidos aqui. Quem assistiu aquele filme, o The Mission, A Missão, né? A do Robert De Niro, mostra bem isso, como é que era a produção daquele período e como tudo. Então tudo era vendido para onde? Para a Europa, Corrientes, Santa Fé, Lima, Buenos Aires. Tem um texto de um jesuíta que conta como é que levavam 100 carretas de erva mate de Santo Ângelo até Lima, no Peru.
Imaginam isso? Atravessar os Andes, subir lá os Andes, né? Uma região com nevascas e tudo mais, e junto ter que levar um exército de guaranis, porque os índios do Chaco ali queriam a erva para eles também, né? Então veja que interessante foi o que aconteceu aqui e que a nossa gente, eu repito, desconhece essa história. Nós olhamos para as missões e pensamos uma história de pedras hoje em dia, não é? Não, isso aqui foi uma história de gente, de amor, de casamentos, de produção, de indústria. Montesquieu, um dos principais escritores do mundo, diz: aqui ocorreu o primeiro estado industrial da América. Isso é missões, isso é que nós temos que botar na nossa cabeça, né? Bom, daí isso tudo também começou a dar uma ciumeira medonha lá na Europa, né? Então, os reis começaram a falar sobre coisas que davam pavor às classes dominantes, porque aqui tinha voto todo ano. Aqui é o primeiro lugar que tem voto no mundo, né? Anualmente se escolhiam os corregedores, no dia 30 de dezembro tinha eleição, daí para o ano que vem tinha os novos eleitos, né? Que eram os corregedores, que é um misto de prefeito, presidente da Câmara e juiz do lugar. Isso é um corregedor, assim era Sepete Araju, né? Um corregedor. Eu estou aqui correndo, né, pessoal? Bom, aí depois vem a Guerra Guaranítica, né? O Tratado de Madrid de 1750 e de 54 a 56, a guerra efetivamente. Nós temos muitos documentos daquele período. Eu lancei agora há poucos dias atrás o relatório da Guerra Guaranítica, que é o relatório de guerra dos jesuítas, escrita pelos jesuítas, que nós encontramos em Madrid. E dentro desse documento aparecem muitos momentos dos casos de epidemia aqui na região das Missões, porque a Guerra Guaranítica trouxe muito os portugueses e espanhóis que vieram, especialmente aqueles que traziam da Europa ou que vinham de Buenos Aires ou de São Paulo, ou Rio de Janeiro, muitas doenças, né? E essas doenças acabaram causando muitos transtornos missioneiros, né? Por exemplo, só um pequeno detalhe, ó. 6 índios de São Miguel ficaram no forte dos portugueses, aquele que prenderam o Sepete Araju lá, né? Dos quais um adoeceu de varíola, peste cruelíssima para os índios. Os índios não aguentavam ela, né? Outro índio morreu da mesma enfermidade na estância de São Lourenço. Os outros 4 não trouxeram essa peste ao povo. Mandou-se que ficasse nos campos de sua estância. A peste, contudo, já começava a espalhar, porque, havendo sido mortos alguns de São Lourenço, os de São Miguel, pegando com ansiedade as vestes, trouxeram para o povo. Compreendeu? Então o que acontece? Quer dizer, uns tinham morrido daquela peste e pegaram as vestimentas e levaram lá para suas casas. O que aconteceu? Se espalhou a doença. Então essas doenças têm que tomar muito cuidado mesmo com a sanidade, né? Esse é o diário histórico então da rebelião, que é escrito pelo padre Tadeu, e que ele vai contando muitos detalhes de tudo que aconteceu naquele período, né? O que ocorreu, o dia a dia da Guerra Guaranítica. Saímos da página do MTG, mas continuamos na peleia. Portal das Missões. E terceira região tradicionalista, né? Bom, eu corri bastante até agora vou devagarinho, né? Então vamos lá. Então, em 1836, o Pedro de Ângeles, ele passa do latim para o espanhol, e eu passo do espanhol para o português agora, né, em final do 2020, né? É uma edição muito especial. Ela mostra um Sepete Araju vivo, o padre conversando com ele, dizendo quem é o Sepé, um ser humano normal, né? Então é muito interessante esse novo livro, então, e tem informações muito importantes, né, que estão ali colocadas. Uma das informações muito interessantes, né, que eu coloco no livro é sobre os índios guaranis. Os índios guaranis Mibiá, que são aqueles que hoje vivem pela região, né, nunca foram cristianizados. Os cristianizados são os índios guaranis Xiripá. E onde é que estão eles?
estão nas vilas e nos bairros. É a gente. Agora, antes de vir para cá, eu estava numa farmácia, e tem uma amiga minha, bem chique até assim, aqui do centro da cidade. Ela tem o cabelo bem de índia, assim, mas bem mesmo, né? Aquele cabelo que entra bastante assim pela testa, tal, né? Eu olhei para ela e disse: eis aí uma xeripá, né? E que não sabe, que nós não sabemos como era meu pai, como era minha avó, e tantos os nossos que andam por aí, né? E que tem esse jeitinho nosso mais gordito, assim, mais pequenininho, né? 1,5 m, 1,50 m e poucos, que é o jeito nosso que eram aqueles índios, né? E obviamente que os Mbiá que estão hoje pela região são muito importantes e representam, obviamente, a luta daquele povo e a história daquele povo. Esse mapa, pessoal, mostra, não sei se vocês estão vendo aí na transmissão, esse mapa é o mapa que o Reniz desenha e que foi encontrado na mesa dele. Ele era o pároco lá de São Lourenço. E ele mostra, por exemplo, desde a direita ali no mapa, desde as nascentes do Rio Negro, depois vem vindo por Santa Tecla, que hoje é o quê? Santa Tecla é Bagé hoje, né? Lá no alto de Bagé, lá, aqui no Rio Grande do Sul, ali então era a sede de uma das estâncias importantes das missões. Depois vem vindo ali por Lavras do Sul e vem subindo. Esse mapa eu concluí que era um desenho que o Reniz fez para uma nova divisão que jamais aconteceu. Por quê? Porque do Jacuí à direita, que era a estância de São Lourenço, ela já tinha sido abandonada porque os portugueses estavam ali, bem como do lado esquerdo do Jacuí, que era a estância de São Luís Gonzaga, e que vai até onde hoje é Estrela, Lajeado, aquela região ali, né? Então, do Jacuí, toda aquela macro-região era a região que era de uma estância que era de São Luís Gonzaga. Do Jacuí para baixo era a estância de São Lourenço, mas que nesse momento estava ocupada pelos portugueses, e ele desenha no sentido de colocar aquele gado e eles nesse mapa, né? Mas esse mapa eu acho que jamais foi efetivado. Vamos falar um pouquinho sobre o Sepete Araju, então. Então, não esquecendo, aqueles períodos da guerra foram horríveis para a entrada dessas doenças que vinham de fora, né? A varíola e tantas outras doenças que pegaram o povo muito fortemente naquele período das missões, né? No dia 7 de fevereiro, o que aconteceu? Saiu a campo um grande esquadrão, e como o Sepete Araju, o que ele fazia? Ele colocava um gado gordo num campo, e daí os peões dos portugueses e espanhóis iam lá pegar aquele gado. Daí ele fazia o quê? Daí ele matava aquela peonada dos portugueses e espanhóis. Mas nesse dia 7 de fevereiro, eles, já sabendo do método, ficaram escondidos dentro do mato, ali no Vacacaí. Sabem lá, né? São Gabriel ali, né? Ali perto da Sanga da Bica. Então, ficaram escondidos. O CPE fez o mesmo método, e quando aquela peonada foi pegar o gado, ele foi lá atacar eles, mas rapidamente eles fecharam, e o padre conta milimetricamente o que aconteceu. O cavalo do CPE, obviamente, ali se assustou, porque daí apareceu todo aquele exército, ele pisa num buraco de tatu e joga o CPE no chão. Vem um lanceiro português e crava uma lança no CPE. Daí vem o comandante espanhol e dá um tiro no CPE, mas ele não está morto. O que ocorre daí? Os portugueses e espanhóis põem pólvora no corpo do CPE e, como diria minha avó, apincham fogo, né? Põe fogo no corpo do CPE. Então veja que isso já é um grande motivo de martírio do Sepete Araju. E agora apareceu no último ano um novo documento que é escrito por Manuel da Silva Neves, secretário do Gomes Freire, e que diz o quê?
no diário abreviado dele, que o Exército tem esse documento, né? Que o grande capitão Cepé, maior general que eles tinham, está falando eles, né? Os índios tinham, o qual matou o dito governador e mandou separar-lhe a cabeça do corpo. Ou seja, isso nós não sabíamos, até agora nós não sabíamos isso, que decapitaram o Cepé, cortaram o pescoço dele, né? Tiraram, separaram a cabeça do corpo. Então essa é uma informação que pela primeira vez eu estou dando agora, aqui publicamente, né? Por quê? Porque esse documento é um documento novo que apareceu agora e dentro dos relatórios de guerra do secretário do Gomes Freire, né? Então é um documento super importante e que obviamente compõe todo o processo de martírio do Sepete Araju, né? Seguindo, jogaram o corpo já despojado de tudo, como dizem, né? Depois de queimar com pólvora e tudo mais, e de noite enterraram ele com cânticos da igreja, mas sem padre, e de noite os seus, ou seja, os de São Miguel, levaram o corpo do Cepé que estava enterrado. Tiraram ele dali e levaram ele. O que eu tenho dito? Levaram para onde? Para onde que leva o prefeito do lugar, o juiz do lugar, o presidente da Câmara do lugar, que é o corregedor? Obviamente que levaram para o lugar onde era o lugar dele, né? Levariam ele para a redução dele, aonde ele era o corregedor. Mas isso não há documento em lugar nenhum, né? Então as pessoas conjecturaram que teriam enterrado num lugar, no outro lugar, né? Eu continuo levantando, e já oficiei isso ao IFAM. Nós achamos uma capela que tinha sido inaugurada há poucos dias lá em São Miguel, né? A capela de Candelária tinha sido inaugurada 1 mês, 2 meses antes do falecimento do Sepete Araju. Então significa o que isso? Que muito possivelmente tenham enterrado ele dentro desse lugar. E um dos lugares que nós encontramos em São Miguel é de uma capela e que tem 5 enterros, um em cima do outro. E eu concluo que o primeiro lá debaixo é do Cepé, depois tem outro do anos 1800, alguns dos 1900, e vieram enterrando gente, um em cima do outro dentro daquela capela. E a capela foi se esfacelando e hoje está lá em São Miguel, ela lá, tu encontras telhas, muitas peças grandes de arenito lá no lugar, e que obviamente foi passado isso tudo para o IFAM, para que ele procure. Esse lugar é o lugar do dia 10 de fevereiro, que é a coxilha de Caiboaté, né, onde os índios de toda a América Latina se encontram entre o dia 7 e 10 de fevereiro. Essa foto é do dia 7 de fevereiro de 2015, né, um ano antes do 2016, que era um aniversário importante da morte do Sepete Araju. Foi de admirar, com grande tristeza e pesar, sem fim, o quanto caíram de ânimos os índios com a morte do Sepete Araju. Então foi muito importante isso, e daí vem o dia seguinte, que é o dia 3 dias depois, que é a Batalha de Caiboaté. Para nós encerrar o Sepete Araju, quem é o Sepete Araju hoje? Herói Guarani, missioneiro rio-grandense, pela lei 12366 de 2005, passou como herói rio-grandense, né? Depois, em 2009, como herói da pátria brasileira, passou pela Câmara, pelo Senado, né? A lei, e a Presidência da República assinou a lei. Em 2015, se entregou, através do irmão Tchequim, o pedido de canonização do Cepé, foi para Roma, né? E o primeiro documento que saiu foi em 2017, 24 de abril de 2017, o reconhecimento como servo de Deus. Já é o primeiro passo da canonização, ou seja, está andando isso, né? Esse aqui são os 3 que trabalharam, o Tchequim, o Suzin e eu, que trabalhamos a documentação. Bom, 3 dias depois vem a Batalha de Caiboaté, que é onde morrem 1.500 guaranis. Eu sempre digo os principais, a minha esposa sempre diz, não diz os principais, né? Mas a verdade é que eram os principais guerreiros daquele período, né? Morreram 1.500 na Batalha de Caiboaté. Então, daí ficaram frente a frente os índios aqui,
portugueses e espanhóis lá, né? 6.000 portugueses e espanhóis com todo um troço de guerra, com canhões, com metralhadoras que se usava naquele período, né? E saiu da força Guarani um de São Miguel que chama Fernando. Foi lá e acertou com os comandantes portugueses e espanhóis que não sairia peleia naquele dia. Voltou, disse para os índios daí, como não ia sair peleia, soltaram os cavalos, soltaram as armas, e quando ele prometeu que ia buscar os padres que estavam em São Javier, que nós estamos buscando São Javier agora, muito possivelmente São Javier seja São Vicente do Sul, aqui, né, ali perto do Ibiqui, estamos procurando isso lá, né? E ocorreu daí o que? O rompimento de palavra. Porque tinha sido acertado, e o padre Renis, no livro esse, que eu repito ele aqui e comento, ele diz, prova disso é que dos 1.750 guaranis que estavam ali presentes, na hora do ataque, apenas 50 estavam a cavalo, e todos tinham cavalo, né? Por que estavam sem cavalo? Porque disseram que não ia ter peleia naquele dia, aquele jeitão dos índios de confiar nos outros, soltaram os cavalos, soltaram as armas e os portugueses e espanhóis atacaram inopinadamente eles. Ou seja, ocorreu o rompimento de palavra. E eu tenho repetidamente dito isso nas minhas falas, porque ela é muito importante para nós recontar a história das missões. Porque muitas vezes as pessoas diziam, mas os índios foram os boca aberta lá, ficaram esperando os caras matar eles. Não! Houve um rompimento de palavra muito importante e que conta e reconta essa história e que está muito bem documentada nos dias de hoje. A cruz missioneira, então, a origem dela é espanhola, lá de 1232, e que está hoje distribuída por todos os nossos rincões aí. A nação missioneira, ela foi criada em 2012, a bandeira em 2013, e o que ela quer dizer? Quer dizer que tem um povo missioneiro, uma gente diferente do lado brasileiro, aqui nas missões e redondezas, na Argentina em Corrientes e Missões, no Paraguai em Itapúa e Missões do Paraguai, e que hoje estão muito unidas e trabalhando junto e conseguindo uma série de obras e coisas, né? Esse é o documento de criação lá, está escrito lá, 29 de dezembro de 2012, né? No ano dos 403 anos das missões. Então isso lá atrás, né? Bom, o coronavírus e o reflexo no turismo de hoje, né? Que obviamente eu falei bastante sobre os vírus do passado e os vírus do presente, né? As nossas dificuldades hoje, né? Refletiu e ainda reflete muito aqui nas missões. Claro que eu podia, por exemplo, falar, por exemplo, da peste negra. Como é que será que foi a peste negra nas missões? Vocês lembram, né? No início dos 1900, né? Ali perto das nossas grandes revoluções, dos lenços brancos e vermelhos, né? Exatamente naquele período, um pouquinho depois vem os lenços, né? Um pouquinho antes vem as pestes, que foram muito importantes no mundo e que causou muitas mortes no Rio Grande do Sul. Mas eu não quero entrar nessa, né? Então vamos falar do coronavírus hoje, então. Reflete no volume de turistas aqui nas missões. Nós recebemos milhares de turistas toda semana aqui nas missões, né? Então, tivemos um problema muito importante, que foi o fechamento de fronteira, porque nós trabalhamos muito integradamente, Brasil, Argentina e Paraguai, especialmente na vinda de turistas internacionais, né? Gente que vem da Alemanha, da França, da Itália e tantos outros lugares. Como as fronteiras fecharam, obviamente que nós tivemos um problema sério. 6 meses nós ficamos com os nossos negócios fechados. Eu tenho a pousada das missões lá em São Miguel. Ficou fechado, lamentavelmente, 6 meses, né? Os funcionários foram para casa e aos poucos nós fomos retomando agora isso, né? Então, mas hoje nós retomamos então, agora já faz 5 meses, estamos cumprindo todos os protocolos exigidos pela lei, né? Os turistas estão vindo. Esse final de semana nós estávamos com um número bem expressivo de turistas aqui nas missões, como tem sido esses últimos 2 meses, né?
As missões têm lugares bem abertos. Quem conhece São Miguel sabe que lá tem 45 hectares aquele parque, né? Parque que é patrimônio mundial, então um lugar super aberto, não tem essa coisa de se juntar gente, de passar o vírus um para o outro, então é super tranquilo isso, né? E é o perfil do consumidor de hoje. Ele está procurando lugares abertos, lugares que falam de cultura, e nós temos aqui nas missões o único patrimônio cultural da humanidade do sul do Brasil. Desde Minas Gerais para baixo só tem não é dois, é um patrimônio cultural da humanidade, que é São Miguel. Então veja, e os patrimônios nacionais que nós temos, São João Batista, São Lourenço, São Nicolau, e as cidades que têm muito dessa história, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, São Borja, né, com todos os presidentes e tudo mais, né? O setor de planejamento trabalhou muito durante esse período, né? Nós estamos hoje com um conjunto importante de obras na região, né? Só São Miguel tem 72 milhões de reais em obras que estão andando lá. Os asfaltos de São João e São Lourenço vêm exatamente desse período que nós conseguimos nos juntar, digamos assim, por internet, né? E trabalhar essas questões com o governo. Então, o aeroporto de Santo Ângelo está iniciando as obras agora para essa reformulação final aí, né? Então tem muita coisa boa que aconteceu, apesar da pandemia, muitas coisas extremamente positivas aconteceram nesse último período, né? Então, aqui uma imagem de São Miguel, né? A ideia de um padre ali, de um espírito, digamos, do passado, olhando para a igreja, né? Para a nossa Catedral das Missões, que é a mesma imagem que está no livro aqui, né? E dizer para vocês que, por exemplo, as caminhadas nesse período, como são lugares muito abertos que se caminha de São Borja até Santo Ângelo, estão funcionando dia a dia, as pessoas estão caminhando. Agora vai ter uma caminhada da lua cheia daqui uns dias, né, que vai acontecer, então as coisas estão ocorrendo com todo o cuidado, com todo, digamos, os protocolos necessários, as pessoas se cuidando muito, então isso tudo está andando muito positivamente, né? Então é isso, aí tem quem quiser mandar coisas pelo WhatsApp, esse é um número meu aí, 55, né, aqui da região, 996386360, o meu e-mail ali, né? E para quem quiser ver coisas, por exemplo, que a gente escreveu, eu deixo sempre ali aquele sistema de informação científica, que é uma das melhores coisas que eu consegui. Tem bastante gente pedindo na live se o senhor tem como compartilhar essa documentação. Isso vai estar vai estar no. Isso depois entra para o YouTube, né? Isso. Não, isso vai ficar à vontade. Quem quiser é só pedir. Pode pedir pelo e-mail, que daí eu mando pelo Google Drive, que isso é coisa pesada, né? Daí eu mando é só pedir ali pelo José Roberto _ de Oliveira @yahoo.com.br. Esse é o e-mail, né? E quem quiser pegar coisas por exemplo, no Google, esse artigo científico é sobre, talvez a melhor coisa que eu escrevi durante a minha vida aí. Chama Experiências Utópicas no Território Fronteiriço do Mercosul e as Alternativas de Sustentabilidade e Desenvolvimento para o Terceiro Milênio. Que é uma ideia do quê? De como essa história das missões, ela pode servir para essa ideia de mundo novo que nós estamos pensando, né? Nós precisamos, eu estou com cabelo branco, que acho que dos que está aqui, o meu é o mais branco que tem, né? Por exemplo, tem esses jovens que estão aí, ó, né? Nós precisamos oferecer um mundo novo, um mundo utópico, digamos assim, no sentido de que seja melhor do que esse mundo que nós vivemos, né? E as missões têm tudo para oferecer isso. As missões têm um mundo de fraternidade, de direitos iguais, de amor ao próximo, de cuidar. O Cotiguaçu, que é o que tem lá em São Miguel do lado ali, né, da igreja principal ali, era um lugar onde se cuidava das viúvas, dos órfãos, né? Imagina isso lá nos 1600 e 1700, nós hoje não conseguimos fazer isso em 2021, né? E eles conseguiam perfeitamente cuidar
de viúvas, órfãos, daqueles que precisavam. Então, as missões têm a oferecer a ideia do desenvolvimento, da exportação, da produção e da venda para os outros, para que entre uma economia boa para os lugares. Então, esses sonhos todos que nós temos de um mundo melhor, nós vivemos durante 160 anos aqui nas missões. E, obviamente, podemos oferecer essa metodologia, vamos dizer assim, né, de um mundo mais fraterno, mais amigo, mais amoroso. Então é isso, eu agradeço, né, me coloco à disposição, tanto pelo WhatsApp, por essas coisas todas. Então eu agradeço muito, sempre o convite de vocês. Eu sou um vivente aqui da casa, né, eu vi o terreno, né, o dia que doaram o terreno eu estava junto, muito lá atrás, né, para ver como eu sou velho, né? Depois eu vi vocês se esforçando para comprar cada tijolo, cada telha, cada pedaço de madeira que tem aqui, né? E vocês depois reformando e fazendo a beleza que vocês têm hoje. Então, parabéns à patronagem, parabéns para a nossa região tradicionalista, né? Então, essa é uma luta que não vai terminar nunca. Eu sempre penso o seguinte: como é que será isso tudo daqui a 500 anos? Né? Como é que será esse lugar daqui a 500 anos? Como será São Miguel, Santo Ângelo daqui a 500 anos? Nós estamos fazendo essa história, nós estamos planejando os 500 anos com tudo que a gente está fazendo. Muito obrigado. Então, sou Zé Roberto, em nome de todo o CTG Tiobilia, gostaria de agradecer muito a sua fala, também agradecer o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal comentando, que está gostando muito. Exatamente, também através da página da Terceira Região, né? Eu trouxe uma lembrancinha para o senhor como agradecimento, claro que é uma singela homenagem, e pelo conteúdo que nos trouxesse de grande importância aqui para o nosso conhecimento, o conhecimento da nossa história, como o senhor mesmo falou. Muito obrigado. Muito obrigado. E claro que o CTG Tiobilia não poderia encerrar a noite de hoje sem o nosso maior símbolo, que é a gaita de 8 baixos. E é por isso que a nossa prenda mirim está aqui conosco. A Graciele irá fazer a sua apresentação na noite de hoje. Isso aí, muito obrigado, Graça. O senhor quer falar mais alguma coisa? Então, só agradecer novamente a participação e a audiência de todos os amigos, agradecer esse baita amigo
Dr. José Roberto de Oliveira, a gente chama de Zé Roberto, né? Mas que com certeza levou para todo o estado, todo o Brasil, as nossas missões, a nossa questão, a nossa, como é que se diz, que aqui começou o Rio Grande de verdade, né, Zé Roberto? Então a gente fica muito feliz com a audiência de vocês. A Semana da Paz continua na quarta e na sexta. Talvez tenhamos que adaptar algum horário devido a esse novo decreto, que eu não tomei conhecimento ainda, mas já me passaram a restrição a partir das 20 horas. Mas com certeza vamos fazer, né, coordenador, até antecipando talvez um pouco, mas vamos levar essa mensagem durante toda essa semana. Obrigado a todos novamente, obrigado coordenador Eduardo, obrigado Zé Roberto, obrigado ao nosso primeiro peão Daniel Melo. E seguimos então. Um abraço a todos.